Vamos começar com os casos. Primeiro, por favor. Uma paciente de 46 anos, sem nenhuma comorbidade, notou um nódulo em mama direita. Na mamografia tem calcificações agrupadas em mama direita, dada como BRATS 4. No ultrassom de mamas, cistos mamários bilaterais. Foi feita uma mamotomia na junção dos quadrantes mediais da mama direita. Veio um carcinoma lobular invasivo, grau 2 histológico, grau 2 nuclear. A ressonância mostra assimetrias focais e percaptantes na junção dos quadrantes mediais e no quadrante inferomedial da mama direita, com diagnóstico confirmado e distando 5 centímetros do CAP. Tem nódulos sólidos circunscritos na junção dos quadrantes superiores da mama direita, que não tinham expressão na mamografia. Ela não tinha doença à distância no estadiamento clínico. Ela foi submetida à adenectomia direita, esvaziamento axilar e reconstrução. E no anátomo patológico tinha um carcinoma invasivo tipo lobular, grau 2 histológico, 2 nuclear, de 3,5 cm, com embolização angiolofática e peritoneal presentes focais. A infiltração perineural presente também, papila livre, margens não avaliáveis, linfonodo sentinela positivo, outros 19 linfonodos axilares negativos. Ela acabou com 1 em 20 linfonodos. O estadiamento patológico foi PT2-PN1, com uma imunistoquímica com receptor estrógeno 95%, progesterona 98%, HER2 negativo, KM67 28% e caderina negativa. Muito bom. Sua conduta nesse momento, e aqui eu peço que vocês votem, seria AC a cada 21 dias, seguido de paclitaxel semanal, seguido de hormonioterapia. AC a cada 21 dias, seguido de paclitaxel semanal, seguido de radioterapia e hormonioterapia, ou seja, a diferença entre a primeira e a segunda opções é a inclusão da radioterapia. Um esquema sem antracíclico TC a cada 21 dias, seguido de rádio e hormônio. Apenas radioterapia sem quimioterapia, seguido de hormonioterapia. Hormonioterapia sem radioterapia. Ou solicitaria Oncotype. Podem votar. O que eu vejo é que praticamente 70% das pessoas incluiria quimioterapia com antracíclico, sendo que o dobro, quase metade das pessoas incluiria a radioterapia no tratamento. 7% faria uma quimioterapia sem antracíclico com radioterapia, 8% radioterapia com hormonioterapia, 6% quase a mesma coisa, hormonioterapia isolada e 8% Oncotype. Javi, how would you manage this patient in Barcelona or quizá Madrid? So basically, I completely agree with the majority of the people. So I think that today we do not have enough data to say that anthracyclines do not work here. So there are ongoing clinical trials trying to compare TC versus TAC, but at this time, these data are not available. So in my opinion, patients with, I would say, high or intermediate risk, I would use anthracyclines. Second, Oncotype could be a tool here, but again, we do not have the data from the MINDAC trial, which will address if genetic profiling would be enough to give these patients endocrine therapy alone. So I think that today, even if the Oncotype is, I would say, intermediate or even low risk, I think that chemotherapy is still needed to this patient. Let's see the future. And finally, I think in radiation therapy, we were discussing before, this is a premenopausal woman, so I will give her radiation therapy as well. So ACT, radiation therapy and endocrine therapy, in my opinion. Thank you. Cid, alguma consideração, alguma opinião a respeito? Vamos falar da prática clínica. Essa é uma situação que eu sempre fico confuso na radioterapia. Eu queria ouvir um radioterapeuta, né? Porque ela fez uma adenomastectomia.
A gente não tem, claro, que o caso não tem se tem extravasamento capsular ou não, mas é uma situação que é desconfortável na prática clínica, porque você sabe que fica possibilidade de tecido mamário residual, essas coisas todas. Então, eu sempre prefiro, nessas situações, uma paciente jovem, ouvir a opinião do radioterapeuta e deixar para ele a decisão de irradiar ou não irradiar essa paciente. Eu acho que eu não me sinto qualificado para decidir isso sozinho. Marina, em relação ao tratamento sistêmico, você tem alguma sugestão diferente? Não, eu concordo. Acho que essa é a opção mais segura. Eu concordo com a maioria da plateia. Acho que a gente ainda não tem fazer um cotype no linfonodo positivo, embora as pacientes perguntem muito isso e a gente às vezes acaba fazendo, principalmente se for um linfonodo microscópico. Aqui a gente não tem essa informação se tem extravasamento, o tamanho do linfonodo. Mas é um tumor de 3,5 centímetros. Apesar de grau 2, você tem invasão vascular, um tamanho grande, uma mulher jovem. Acho que essa é a opção com maior respaldo na literatura, assim, entre TC e ACT, a gente também não tem essa informação. Pode ser que seja um esquema aceitável, mas acho que com o que a gente tem hoje, eu faria exatamente a mesma coisa, e eu concordo com o Cid. Acho que a decisão da rádio aqui a gente teria que tomar em conjunto com a radioterapia, porque é uma decisão difícil. Eu queria saber do Lincoln e do Pulpo. É verdade que a gente não mostrou a imagem da ressonância, mas havia uma grande distância entre a lesão e o CAP. Quer dizer, aparentemente, esse caso comportaria, admitindo que não seja uma mama de volume muito pequeno, admitiria uma cirurgia conservadora? E caso admita, qual é a situação na qual vocês optariam por uma adenectomia ao invés de uma cirurgia conservadora? Primeiro que eu concordo com o tipo de cirurgia que foi proposto, uma adenomastectomia, um nipospermastectomia, uma adenectomia, que teria uma segurança oncológica muito melhor, que que os tumores lobulares têm essa tendência de ser multifocais, multicêntricos. Nessa situação que você comentou, a gente precisaria avaliar como é que ficaria o resultado cosmético. Obviamente, uma cirurgia conservadora, a radioterapia seria sine qua non. Pulpo, alguma opinião? Eu acho que assim, para esse caso especificamente, a cirurgia está coerente com a situação. A gente tem um tumor na junção dos quadrantes internos, e isso a gente já sabe que qualquer cirurgia conservadora tem um resultado cosmético pior, e é mais difícil, inclusive, para o cirurgião plástico abordar esse tipo de lesão. Se a lesão tivesse, por exemplo, no quadrante superexterno, uma mama volumosa, acho que poderia se discutir a opção de uma cirurgia conservadora nessa circunstância especificamente, e obviamente aí a radioterapia entraria indiscutivelmente na questão. Acho que seria mais ou menos isso. Não sei se a pergunta foi específica, mas se o resultado cosmético fosse adequado, o controle loco-regional com uma cirurgia conservadora e com a complementação da terapia adjuvante tem resultados de segurança oncológica semelhantes a uma adenomastectomia ou mastectomias. Eu pergunto também porque as pacientes às vezes ficam um pouco surpresas com uma situação relativamente paradoxal. Nós partimos de cirurgias muito grandes e mutilantes até a década de 80, para depois cirurgias menores, conservadoras, para depois uma cirurgia maior, que é a adenomastectomia, e muitas vezes com proposta de cirurgia bilateral. Quer dizer, dá a impressão que a gente deu a volta inteira, né, e agora talvez esteja até um pouco mais agressivo. Isso deixa as pacientes também muito confusas. Elas nem sempre sabem como abordar isso. Então, Gabriela, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa paciente está vindo no seu consultório, você não a conhece, evidentemente, e não conhece quem a operou. Como é que você aborda o caso? Você obrigatoriamente pede uma imagem para saber, para avaliar se existe tecido mamário residual, ou você acredita, ou apenas examinando, antecipa que não tem tecido mamário e toma a sua decisão em relação à radioterapia? Como é que você se comporta?
Então, eu vou, primeiramente, só fazer algumas considerações relacionadas a esse caso. Eu achei bem interessante a plateia se dividir mais ou menos entre fazer ou não a radioterapia, me parece que foi a grande dúvida. E realmente é uma dúvida que eu compartilho, porque esse caso é bem uma conjunção de várias situações onde a gente não tem uma resposta baseada em evidência. Que é, primeiramente, quando fazer radioterapia depois de adenomastectomia, existem algumas situações que a paciente, mesmo fazendo a adenectomia, vai precisar de radioterapia quando? A gente não tem isso muito bem estabelecido. Contempla também a situação não consensual de quando é um paciente com um linfonodo positivo, e a gente está lidando com uma histologia lobular onde não é contemplada na grande maioria dos estudos de radioterapia após qualquer tipo de cirurgia. Então, a gente está numa situação de várias situações de dúvida. Para essa paciente, independente de conhecer ou não o cirurgião, a minha postura seria indicar radioterapia. Pela conjunção de fatores não muito favoráveis, idade, tamanho tumoral, invasão linfovascular e presença de um linfonodo positivo. Agora, se fosse, seguindo mais a tua pergunta, né, uma paciente que chega para mim com essa cirurgia, com uma adenomastel, eu não conheço o cirurgião, não tenho a possibilidade de discutir com ele. Como é que a gente avalia se realmente sobrou o tecido mamário ou se a quantidade de tecido mamário que sobrou é mínima e razoável para a gente pensar em omitir a radioterapia numa paciente. Os exames de imagem, eles ajudam. Eu não peço rotineiramente, mas quando eu tenho alguma dúvida da quantidade de parênquima mamário restante, eu sempre peço mamografia. Acho que de todos os exames é o melhor para avaliar. E apesar da gente ter algum raciocínio em relação à faixa de parênquima mamário restante, não existe uma dimensão bem sedimentada da gente dizer, a partir dessa dimensão, acho que sobrou muito tecido mamário, essa paciente merece uma radioterapia complementar. Mas quando eu penso em pedir, eu penso uma mamografia, para avaliar tecido mamário residual. Por favor, Pupo. Não, só colocar que, vamos supor, especificamente nesse caso, essa paciente está provavelmente com uma prótese expansora e foi manejada oncoplasticamente, né? E ela vai procurar o oncologista clínico, não o radioterapeuta, num prazo mais ou menos curto. Então, tomar cuidado, mamografia, exames de compressão da mama nessa circunstância e lembrar sempre da válvula metálica quando for solicitar ressonância magnética, né? É que normalmente essa decisão da radioterapia acaba sendo tomada no final da radioterapia adjuvante. Então já passou quase uns 6 meses da cirurgia, mas essa é sempre uma dúvida importante. Agora, você faz a mamografia e vê tecido mamário residual. Quanto é o suficiente para te fazer indicar, afinal? Não sei. Bom, mas você precisa definir o que fazer. A paciente está na sua frente, como é que você faz? A presença do parênquima mamário, a gente não tem um cutoff bem estabelecido. Se você vê muito parênquima mamário, nessa paciente eu vou dizer... Eu sei, mas é subjetivo, É então? subjetivo. Tá. Porque essa é sempre uma angústia também. A gente não sabe se sobrou tecido, e confesso que já vi algumas adenectomias conservadoras de mama, nas quais, às vezes, você vê... E tem um colega nosso que diz o seguinte, se o resultado estético é muito bom, tem parênquima mamário residual. Não dá para ficar muito bonito, né? Como foi discutido agora na mesa anterior, tendo feito uma boa adenectomia. Quer dizer, você tem que ver a pele muito fininha, praticamente sentir diretamente a prótese sob, né, a pele, porque senão a gente fica muito... Nesse caso, era mais simples indicar a radioterapia por causa dos fatores que você levantou, mas na ausência desses fatores, a gente sempre fica muito angustiado, né? Então, é uma coisa complexa, porque nós temos padrões mais claros de definição de conduta radioterápica pós-cirurgia conservadora, pós-masté. Na adenectomia existe uma grande interrogação. E nesse caso, se você for fazer a radioterapia, uma lesão ficava no quadrante medial e ela tinha um linfonodo comprometido, você incluiria mamária interna no campo? Uma vez indicando a radioterapia, eu faria radioterapia da mama remanescente e de todas as cadeias de drenagem. Total nodal. Total
excetuando a axila. Agora, essa informação tão pragmática, vou irradiar todas as cadeias de drenagem, hoje a gente lida com radioterapia com planejamento conformacional, então a gente vê o que a gente está fazendo. E, obviamente, a gente sempre pesa custo-benefício. Os sistemas de planejamento hoje, eles dão com uma segurança razoável a chance das pacientes desenvolverem uma toxicidade relacionada à radioterapia. Então, dependendo da anatomia da paciente, isso pode pesar muito para o custo. E aí, você tem que considerar. Ela tinha um tumor de quadrante medial e tinha uma positividade linfonodal. Ela tem uma chance considerável de recidiva em mamária interna. Então, nela, eu tentaria, a um custo, incluir a mamária interna. Mas, por exemplo, se ela tivesse um tumor de quadrante lateral, e se incluir a mamária inteira, levasse um custo de ter uma chance de toxicidade alta, talvez eu não incluísse a mamária interna. Então, é uma avaliação no planejamento. O planejamento conta muito. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa na plateia? Não? Então vamos seguir. Posso ter o próximo slide, por favor? Ops, voltar aqui. Esse é o segundo caso, uma moça de 41 anos, também com boa saúde, com hipotireoidismo e psoríase. Ela fez uma mamografia de rotina com calcificações agrupadas irregulares na junção dos quadrantes superiores da mama esquerda, 2,4 centímetros, BIRATS 4. Outra sonografia mostra apenas um cisto na mama direita, BIRATS 2. A mamotomia mostra um carcinoma invasor triplo negativo. Ela é submetida a uma quadranectomia, linfonodo sentinela, reconstrução com prótese. E o anatopatológico definitivo mostra um ductal invasivo grau 2, histológico grau 2 nuclear, 2,5 cm, ausência de invasão vascular linfática perineural, pele livre, margens livres, distando 1,5 centímetro da pele, com 0 linfonodos positivos. Então, ela é um PT2, PN0, triplo negativo, Ki67 elevado, 60%. Sua conduta seria quimioterapia com platina, seguida de radioterapia, quimioterapia sem platina, seguida de radioterapia, quimioterapia com platina, seguida de radioterapia e avaliação oncogenética, quimioterapia sem platina, seguida de radioterapia e avaliação oncogenética. E eu preciso acrescentar, essa moça não tinha nenhum histórico familiar de câncer de mama ou ovário. Podem votar. Aproximadamente 1/3 das pessoas faria quimioterapia com platina seguida de radioterapia, 23%, 1/4, quimioterapia sem platina seguida de radioterapia, 34% com platina e avaliação oncogenética, 14% sem platina e avaliação oncogenética. Então, dá para ver por aí que um pouquinho mais da maioria das pessoas opta por fazer uma quimioterapia com platina, né? Marina, como é que você vê isso? O que é que você sugeriria para essa mulher? Acho que a plateia está bem agressiva. Oi? Plateia agressiva, bom de ver. Sim, dá vontade de fazer platina, mas acho que a gente ainda não tem esse respaldo, principalmente não sendo um tumor tão feio assim. Acho que ela é linfonodo negativo, embora triplo negativo com KI mais alto, assim, 2 centímetros sem invasão vascular, grau 2. Embora a gente saiba que isso aumenta a resposta patológica quando a gente faz na neoadjuvância, a gente ainda não tem um impacto documentado de sobrevida que nos permita fazer isso. Acho que isso pode ser discutido com a paciente, mas principalmente no cenário adjuvante, eu acho que eu me ateria na químio como um ACT, um esquema mais convencional de antracíclica e taxano. E radioterapia, acho que nesse caso não tem discussão, foi cirurgia conservadora. A avaliação oncogenética, acho que também todo mundo se dividiu, e ela está assim, tá tudo na trave nesse caso, né? Ela tem 41, não tem história familiar. Eu acho que a gente geralmente aconselha que isso possa ser feito, mas a gente sabe que muitas vezes o convênio não vai cobrir, ela vai ter que brigar na justiça para conseguir avaliação. Então tem e às vezes isso gera um estresse emocional absurdo até que ela consiga. Ela demora 6 meses para conseguir sequenciar, e nesses 6 meses ela separa do marido, fica histérica. Então acho que tudo que a gente fala assim, a gente tem que pesar bem o impacto do que a gente está recomendando, né? Então, ela já foi operada, então a avaliação oncogenética que acho que eu discutiria com ela,
E eu iria na opção sem platina, seguida de rádio, com ou sem avaliação oncogenética. Javi, gostaria de ter sua opinião, pero que primeiro tenho que te dizer que você viu a paciente em lunes, em domingo Barcelona ganhou a Real Madrid por 1-0. Gol de Neymar. Esta mulher é a madre de Neymar. Como la tratarias? So, first of all, I would say to myself, why did I not give her neoadjuvant therapy? Because things are much easier for me. In the neoadjuvant therapy, in my opinion, no doubt, platinum-based therapy, for me. But now we are in another situation, in a situation in which maybe the platinum compounds would have the same benefit, but we do not have any data. So that's why I would not give her platinum compounds in the adjuvant setting. I would give them in the neoadjuvant setting. Now, I definitely would advise to do evaluation of the BRCA test. And the reason is not only to know that, it is also because if this patient is positive, I would give her this platinum maybe 4 cycles afterwards. I know that the prognosis is not at worst, but the probability of this patient to recur is in the range of 20 to 30%, which is not bad. And finally, I maybe would offer her goserelin based on the POEM data. Why not? I would not have anything to lose. So goserelin, AC followed by T, with radiation therapy, of course, evaluation of the BRCA test, and if positive, platinum compounds. If not, not platinum compounds. Só para vocês também saberem, foi apresentado esse ano em San Antônio um estudo chamado TNT, que avaliou o uso de carboplatina versus docetaxel em pacientes triplo negativos. As pacientes que tiveram benefício com o uso de platina eram as pacientes que tinham BRCA mutado. As que não tiveram benefício. Então, essa estratégia proposta pelo Javier é muito boa, porque você pode começar com AC, nesse período solicitar o BRCA1, BRCA2, a avaliação já. Se ela tiver a mutação, talvez de fato vale a pena apresentar platina, embora a gente não tenha dados prospectivos nesse sentido. Aí se ela for negativa, provavelmente não. Okay, so a very first comment about this. This is something we do not have data to do. So sometimes I think that all of us in the clinic, we have to treat our patients many times without data. How to treat patients with brain metastasis and triple negative breast cancer? We don't have data to use anything, but the patient is there. So I'm saying this because what I would propose to this patient maybe is not conventional, but listen, at the end, if the patient is having a BRCA positive tumor, I'm not saying I would not give her taxanes, I'm saying that I would also give her platinum compounds. Okay. Cid? Só acrescentar que a gente vê imunistoquímica que vem uma pletora de dados completamente inúteis. Tá? E nesses casos especificamente, valeria a pena, na imunistoquímica, já vir um painel de citoqueratina, porque isso já utilizaria todo o seu raciocínio clínico para direcionar essa paciente ser mutada ou não ser mutada, entendeu? Então, esse é o tipo do caso que eu acho que o patologista no laboratório, em vendo-se um triplo negativo, ele já deveria obrigatoriamente já estender para um painel de citoqueratina para fornecer esse dado clínico para um oncologista, que eu acho que acaba também ajudando a decisão clínica. Eu queria aproveitar a presença do Bernardo e perguntar pelo seguinte, veja, essa moça não tem histórico familiar nenhum de câncer de mama ou ovário. Inclusive, se você quiser sentar aqui, Bernardo, para nós até facilita. Qual o critério que você usaria? Primeiro, você pediria algum teste para essa mulher, sim ou não? Caso pedisse, qual teste pediria? Como é que você encara essa situação? Essa paciente, abaixo de 50 anos, com triplo negativo, ela parte de 15% de risco de ser portadora de uma mutação. Isso é o mínimo, sem ter história familiar nenhuma conhecida. É claro que se ela tiver facilidade de poder obter o teste, um teste mais completo, de análise mais completa do ponto de vista genômico, eu partiria para isso. Mas o meu foco especificamente nesse caso seria a busca de mutações em BRCA1 e BRCA2. Em primeiro lugar, porque esses testes são mais rápidos de serem feitos. Segundo, pelo custo. E em terceiro lugar, pela informação clínica que esse tipo de teste pode gerar,
fazendo com que você modifique, como já foi comentado, modifique a sua escolha terapêutica. Tá? Eu queria lembrar que, assim, o estudo que você mencionou, o TNT, foi em BRCA1, mas assim, como os mecanismos de funcionamento de BRCA1 e BRCA2 são muito parecidos, tá? E como esses pacientes no futuro podem ter um benefício importante com a olaparib ou com drogas que atuam na formação dessas recombinases, eu acredito que o BRCA2 também deva ser um indicador de benefício com platina e um indicador de benefício com olaparib no futuro também. Deixa eu te perguntar, se você fizer apenas BRCA1 e BRCA2, quanto tempo demora para ter o resultado e quanto sai? Se você fizer por Sanger, eu acredito que deva ter um resultado em 2 a 3 semanas no máximo. A análise por Sanger hoje deve estar custando uns R$ 2.500. Eu acho que é essa basicamente. Se você for fazer por NGS, algum painel de NGS, talvez em 4 semanas, 1 semana a mais. O tempo, né, é um tempo maior. O tempo de processamento da amostra é menor quando você usa NGS. O tempo de interpretação dos dados é maior pela bioinformática. Então, nesse caso, você levaria umas 4 semanas, mais ou menos, e o custo seria o dobro desse. Você poderia só esclarecer os colegas o que para você significa NGS? Só para... Desculpa, NGS é uma tecnologia, uma química completamente diferente da usada pelo Sanger. Depois eu vou explicar na minha aula, mas o Sanger é uma técnica padrão, antiga dos anos 70, 80, ela foi aprimorada nos anos 90, com incorporação de mecanismos que são automatizados. Então não era mais tão manual isso, né? Essa técnica ela lê uma vez cada fita de DNA, frente e reverso, e ela é uma técnica um pouquinho mais demorada no processamento. NGS é uma técnica que utiliza uma química completamente diferente, ela pode usar uma química de pH, por exemplo, ou de fluoróforo, dependendo do equipamento que você usa, é muito rápida para ler fragmentos enormes de DNA, e ela lê em profundidade. Então, em vez de ler uma vez cada fita, ela lê 500 vezes, 700 vezes cada fita. Tá? Então, a taxa de erro é muito menor na tecnologia de NGS, mas é uma técnica mais demorada e mais cara. A gente tem que pesar sempre quando vai utilizar uma técnica ou outra, qual é o objetivo real que a gente está buscando naquela pessoa, especificamente. Só lembrar que 15% de possibilidade é uma possibilidade muito alta. Você entraria num avião que tem 15% de chance de cair. Você pode trocar isso por uma roleta russa. Roleta russa, a chance é 1 em 6, 15%. Então, quem acha isso baixo, seguramente não se importa de fazer roleta russa. Então... O nosso problema hoje com esses testes, rapidamente, é o custo deles. Se custasse R$10, tá? Um teste desse seria feito a rodo. O pessoal todo estaria pedindo para qualquer paciente com câncer, provavelmente, de mama. E a questão psicológica também, claro, que tem que informar muito bem a paciente do que buraco que ela está entrando aí, por que você está pedindo esse teste. Né? Sem dúvida. Bom, vamos para o caso seguinte. Apenas o que, explicando aqui, ela fez a C dose dense, isso a gente não discutiu, mas para pacientes triplo negativos a gente frequentemente adota a C dose dense. O paclitaxel, como é semanal, já é bastante intenso do ponto de vista de dosagem, e radioterapia está em segmentos clínicos há 3 anos sem evidência de doença, e avaliação cogenética não tinha nenhuma mutação patogênica. Tá? Essa outra paciente jovem, 36 anos, também sem antecedentes, notou endurecimento da mama direita após ter suspendido a amamentação, fez uma ultrassonografia de mama com 2 nódulos mal definidos e irregulares, com calcificações grosseiras em mama direita de 15 por 17 e 18 por 10 milímetros, uma formação nodular em mama direita com componente anecoico, calcificação de 13 por 17 milímetros, um linfonodo axilar de 20 por 27 milímetros. Né? A mamografia com calcificações polimorfas e irregulares, difusamente distribuídas na mama direita, BIRAD5. Na ressonância, uma mama heterogênea e irregular, ocupando a metade lateral direita, poupando a pele e a musculatura peitoral, medindo quase 7 centímetros, linfonodomegalia infraclavicular e axilar direita, medindo até 2,4 centímetros, linfonodos presentes na mamária interna, BIRAD5. Uma core biopsy, carcinoma invasivo com características apócrinas, grau 2, histológico 3 nuclear, com embolização vascular pertumoral, receptor negativo de estrógeno progesterona, HER2, 3 cruzes, Ki67, 30%. O PET mostrou a hipercaptação na mama direita, na lesão da mama direita, com SUV de 12,8, linfonodo retropeitoral, axilar,
mamária interna ipsilateral com até 3,2 centímetros e um SUV máximo de 16,3. Então, primeira coisa, eu gostaria de perguntar para vocês da mesa, vocês acham importante pedir PET para uma paciente como essa? Cid, qual é a sua rotina em casos assim? O PET não é uma conduta uniformemente aceita, né? A gente tem sugestões que ele pode dar dados, é difícil você fazer a fonte pagadora pagar por esse PET, mas ele realmente pode acrescentar algumas informações e o melhor é que ele substitui que você possa fazer os outros tomografias o tempo todo. Então, nesse sentido, se for fácil, factível a paciente fazer, eu acho que você pode substituir um monte dos outros exames pelo PET. Se você não puder fazer o PET, eu acho que é estadiamento normal, eu me sinto bastante confortável de estadiar essa paciente e tratar. Mas qual seria o estadiamento normal? Tomografia computadorizada para essa paciente, essas coisas, tudo tradicional. Só lembrando que eu acho que essa paciente merece um estadiamento agressivo. Sim, mas eu estou falando, sim. A gente não tem um dado muito claro e definido que o PET seja tão superior a uma tomografia. Por exemplo, você fazer um PET sem a fase de contraste iodado no PET é desconfortável para você avaliar um fígado. Então, nós estamos falando com um PET com contraste iodado também ou um PET CT normal? Entendeu? Então, depende do que a gente fala de PET também. PET não substitui tomografia, não é melhor que tomografia e também não é pior. Eu acho que é um exame complementar que deve ser acionado nas condições precisas. Acho que a preocupação foi enfatizar que seja PET ou tomografia, ela merece uma avaliação maior do que um raio-x tórax, ultrassom do abdômen pélvico, porque é uma paciente que teria grande chance de poder ter doença metastática presente no momento do diagnóstico. Então, acho que essa acho que era a principal mensagem dessa discussão. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Alguém incluiria ressonância de crânio na avaliação de estadiamento dela? Por ser um HER2 tem uma doença Alguém localmente gostaria de avançada? acrescentar alguma coisa? Marina? Acho que assintomática. Pragmaticamente, assim. Mas assim, o PET, até a gente revisou isso recentemente no nosso congresso de PET. Todos os estudos mostram que nessas doenças localmente avançadas, ele tem um poder de fazer um upstaging que é bem considerável. Então, você achar uma doença metastática que você não veria, e realmente esse SUV de 16 é assustador, né? Impressionante, ela tem um volume enorme de doença. Em alguns casos, por exemplo, em paciente que não tem convênio, a gente também já fez esse levantamento, pode até ser custo efetivo o valor do PET, o valor de tomos e cintilografia, você acaba ficando até bastante semelhante. Então, se a gente vai para um estadiamento mais agressivo que essa paciente merece, talvez... Eu pessoalmente, também costumo pedir PET nesse cenário. E só lembrando que o Cid mencionou que realmente a ANS não reconhece o uso de PET para câncer de mama, mas isso tudo vai resolver agora, né? Porque a ANS, no Brasil, nós finalmente estamos conseguindo nivelar a saúde pública e a saúde privada, né? Ao invés da saúde privada, da saúde pública elevar-se ao nível da saúde privada, a ANS resolveu baixar o nível da saúde privada para a saúde pública. Então agora todos temos, me perdoem, a mesma bosta. Só para quem não Perdão está sabendo, pela bosta. Mas só para comentar, quem não está sabendo isso, está no editorial do Estadão de hoje, está no Estadão de hoje, a ANS realmente, quem tiver curiosidade, leia, que vocês vão ficar bastante surpresos. Eu não vou estragar essa surpresa para vocês e contar o que está escrito no editorial, mas é bastante interessante, vocês vão ficar bem surpresos. Muito bom. Então, voltando à medicina, a sua conduta seria cirurgia seguida de quimioterapia adjuvante ou quimioterapia neoadjuvante seguida de cirurgia. Só duas opções. Vamos lá, vamos votar. Podemos votar. Música. Maestro. O maestro foi almoçar? Muito bom, vamos votar, pessoal. Essa música de elevador também não está boa, não, hein, pessoal? Precisa de uma coisa um pouco mais animada. Bom, 94% optou por quimioterapia neoadjuvante. Muito bem. Nós já vamos emendar esse comentário no seguinte. Próximo slide. Sua conduta seria, admitindo que vai ser neoadjuvante, depois vamos discutir por quê. Quimioterapia com AC a cada 21 dias, seguido de paclitaxel semanal mais Herceptin, depois radioterapia, né?
Quimioterapia com TCH, seguido de Herceptin, quer dizer, com Herceptin concomitante, seguido de radioterapia. Quimioterapia adjuvante com Herceptin, seguido de mastectomia, esvaziamento taxilar com Herceptin depois. Né? Uma quimioterapia com Herceptin e pertuzumab, seguido de mastectomia, esvaziamento taxilar e Herceptin até o final com radioterapia. E a última, quimioterapia com pertuzumab, seguida de mastectomia, esvaziamento taxilar, seguido de Herceptin e pertuzumab, mais radioterapia. Vamos votar, em seguida discutimos as duas perguntas. Melhorou. Obrigado, Beto. O Beto é o nosso DJ hoje, né? Muito bom. 30%, ou seja, vamos fazer a conta ao contrário. 60% aproximadamente opta por quimioterapia sem pertuzumab. Né? 20% com pertuzumab apenas pré-operatório e 25% quimioterapia com pertuzumab, trastuzumab, sendo pertuzumab pré- e pós-operatório. Como o Ravi conversou conosco sobre duplo bloqueio, eu gostaria de pedir ele que comentasse, primeiro, se ele concorda com a indicação de adjuvância e, segundo, qual seria a sua opção de tratamento. Okay, so I think there is no doubt about neoadjuvant therapy. I think that that's very clear, and I mean, these are stage 3, and so absolutely nothing to be discussed about that. Now, the question here is if we should use pertuzumab or not. So pertuzumab, I think, is going to be approved in Europe, maybe now, or in the upcoming hours or days. Having said that, so in my public hospital, I have not had the opportunity to use pertuzumab, so I do not use it. But in my private hospital, in all my patients, without exception, I offer pertuzumab. So this answer is very, very easy for me. 100% of my patients, if I administer neoadjuvant therapy, I combine trastuzumab and pertuzumab. So the question is Herceptin, pertuzumab, chemotherapy, followed by mastectomy, followed by Herceptin for 1 year. And I would love to give pertuzumab for 1 year to this patient. I would love it because I think this is a very high-risk patient. We are waiting for the affinity trial. Let's see the data. So because that treatment is not reimbursed, I think that is difficult to offer, but if I could have the opportunity to use it, I would use it for up to 1 year, but at least for 4 to 6 cycles in combination with chemotherapy. Can I ask you something? When you do use pertuzumab, do you use TCHP? Which scheme do you prefer? We do not have any trial which compares both regimens. We have the trifina, but the primary endpoint was cardiotoxicity. So the only data we have is the 006 trial in the adjuvant setting without pertuzumab, comparing ACTH versus ACT and TCH versus ATC versus ACT, but no comparing ACTH and TCH. Nevertheless, TCH is always about 2 to 3% under the ACTH. So I prefer anthracycline-based therapy, but I cannot say TCHP is not a good strategy here. So in my case, AC followed by THP. Marina e Cid, alguma complementação? Acho que só em relação a fazer ou não neoadjuvância, assim, acho que além de ser um tumor muito localmente avançado, uma paciente muito jovem, a gente tem a série do MD Anderson, até que a Débora participou, mostrando que a demora na quimioterapia tem impacto em sobrevida. Então, supondo que essa paciente fosse uma doença ressecável de pronto e tivesse qualquer complicação cirúrgica, uma deiscência, uma dificuldade qualquer em iniciar uma quimioterapia adjuvante, por exemplo, a gente sabe que isso pode ter um impacto negativo para ela. Então, acho que é mais um fator a favor de fazer neoadjuvância, além de ser um tumor muito localmente avançado, muito agressivo, enfim. Então, acho que isso, para mim, entra na decisão de neoadjuvância. E eu também, assim, se puder
acrescentar o pertuzumab, acho que isso tem que ser discutido com a paciente, lembrando que isso não é contemplado na nossa legislação, como já foi dito, não vamos nem entrar nesse assunto para não deprimir, mas, de qualquer forma, isso foi aprovado pelo FDA sem ter o dado de sobrevida, e a gente, embora a gente faça isso aqui, às vezes a gente não tem isso contemplado em bula, mas eu também tenho bastante vontade de dar antraciclina para essas pacientes jovens, então, se possível, fazer algum esquema com antracíclico, eu tentaria discutir isso com a paciente. Bom, a radioterapia, evidentemente, foi incluída em todas as opções, então, nesse momento, nem vamos discutir isso. Agora, eu pergunto ao Pupo e ao Lincoln, se essa paciente tiver clínica e radiologicamente uma remissão histológica completa, uma remissão completa, veja que em todas as opções que mencionaram a cirurgia, está colocada uma mastectomia, mas vocês considerariam realizar uma cirurgia conservadora se isso for tecnicamente viável? E mais, o resultado da neoadjuvância modifica o seu plano cirúrgico? Porque para nós oncologistas, a radioterapia é definida no primeiro dia. Não me importa o que vai acontecer com a cirurgia, com o tratamento, a radioterapia eu defino antes. Como é que vocês fazem com a cirurgia? Bom, tentando responder essa pergunta bastante provocativa, do planejamento cirúrgico, dividiria o planejamento cirúrgico em relação à mama e em relação à axila. Em relação à axila, um N positivo, eu acho que a gente deveria esperar os trials do Allianz e o NSABP 51 e o RITOG, que eles dividem se o paciente vai ter benefício em fazer radioterapia mais cirurgia. Em relação à mama, uma paciente que apresentou uma resposta patológica completa, aliás, parâmetro esse que é grande vedete há 3, 4 anos, na ASCO foi apresentado 2 trabalhos extremamente instigantes, do CalGB e do Grupo Hero. Como segurança oncológica, eu optaria em realizar a mastectomia, não a cirurgia conservadora, mas a cirurgia conservadora ela é possível. Inclusive, o grupo do CalGB 40, 601, 603, e a junção da avaliação desses fatores, eles mostraram a possibilidade de ser realizado a cirurgia conservadora. Quando clinicamente isso era possível, mostrou-se que 90% era possível realizar a cirurgia conservadora. E aquele grupo que clinicamente não era possível, 40% tornou-se possível a cirurgia conservadora da mama. Pupo, comentário? Como segurança oncológica, eu não optaria pela cirurgia conservadora com uma paciente extremamente jovem, um tumor localmente avançado, um HER2 positivo, apesar das respostas patológicas completas. Me sentiria mais confortável em realizar uma mastectomia. Acho que o primeiro ponto a ser colocado é que a gente tem uma paciente que já abre com uma doença avançada e muito provavelmente ela vai ter uma evolução baseada no quadro linfonodal dela, que parece bastante extenso. Localmente, a mama me parecia comprometida em múltiplos focos. A abordagem conservadora, se a gente voltar na ressonância dela, que eu me lembre do caso, não era concentrado em um único quadrante da mama. A gente tinha tanto quadrante, acho que era superexterno, e quadrante inferoexterno, se não me engano. Frente a isso, acho que a cirurgia conservadora, independente do resultado quimioterápico, mesmo que a gente consiga uma resposta patológica completa, eu não ficaria confortável em operando fazer uma cirurgia conservadora, até porque esteticamente a gente tiraria praticamente uma hemimama dela. Do ponto de vista axilar, eu acho que se a gente conseguir uma resposta axilar completa, que em tumores HER2 positivos puros, isso é bastante comum de acontecer, eu acho que é viável, eventualmente, fazer o sentinela, até baseado nos estudos recentes que nós temos em relação a isso,
apesar de não se enquadrar especificamente no caso por ser uma paciente hormônio negativo, receptor hormonal negativo. De qualquer maneira, eu acho que assim, a gente está lidando com uma paciente que tem um quadro sistêmico importante, né? E isso deve ser levado em consideração nas discussões em relação à questão tanto da axila quanto da mama. Faria a mastectomia para controle local, não faria conservadora de forma alguma, e discutiria a possibilidade de fazer o sentinela para o caso dela, caso venha uma axila negativa pós-quimioterapia, com todas as críticas que ainda existem sobre isso. Yeah, very brief comment. I was asking now to guys from Europe, and it is expected to have the MEA decision by the end of this month, so before next Wednesday. What is clear is that it is going to be approved in ER/PR negative HER2-positive disease, and what they are discussing now is ER-positive, PR-positive HER2-positive disease. It's quite likely they approve for everything, but this is the only issue we have to know. Bernardo, 36 anos sem história familiar. Receptor negativo HER2 positivo, ela tem indicação de estudo de avaliação oncogenética? Sim, abaixo dos 40 é um padrão hoje pelo NCCN, sabe, que é um guideline que é utilizado por muita gente nos Estados Unidos. É claro que ela não vai ter a mesma probabilidade de ser a portadora de uma mutação do que uma paciente triplo negativo. O fato de ser HER2 positivo, ele reduz a chance de que você encontrar uma mutação num gene conhecido. No entanto, Arthur, é interessante notar que certos genes que têm sido descobertos, alguns alelos que são mais raros, se associam com uma expressão de HER2 aumentado. Isso, especialmente nos últimos 2 anos, apareceram pelo menos umas 40 mutações novas, alelos novos, com associação com HER2 positivo. Então, essa é uma paciente, por exemplo, que eu não testaria só BRCA1 e BRCA2. Eu testaria um painel mais amplo de genes, inclusive incorporando genes novos que estão sendo desenvolvidos. PRIP, PALB, Entre eles. JAK. Tá. 2 coisas importantes em relação à história familiar. Normalmente os residentes começam entrevistando os pacientes, depois a gente entra e ele já me conta, eu não tenho história familiar. Quando você vai conversar com a família, com a paciente, você pergunta o seguinte: você tem a informação da ausência da história familiar ou você não sabe? 90% das pessoas dizem eu não sei. Então, assim, existe uma diferença entre eu tenho a informação negativa e eu não tenho a informação positiva. Então, isso é fundamental. Acho que no momento de discutir se a paciente tem ou não tem história familiar, isso é absolutamente indispensável. Uma outra coisa que também não é frequente, eu não sei na sua prática, talvez você possa até nos dizer, nem todo mundo pensa, nem todo mundo sabe de quem é filho. E às vezes, infelizmente, isso acontece. Muitas vezes a pessoa não é filha dos seus supostos pais. Isso é um outro fator de falha da história familiar. Portanto, se vocês forem ver o NCCN, como o Bernardo mencionou, vocês vão ver que nos últimos anos flexibilizou-se muito os critérios de solicitação de avaliação de exames oncogenéticos. Quer dizer, nós partimos alguns anos atrás, quando o estudo começou, de critérios extremamente rígidos, de história familiar extraordinariamente positiva. E hoje nós estamos evoluindo para uma situação muito mais ampla e muito mais, talvez até permissiva. Você concorda, Bernardo? Totalmente. A maioria dos pacientes que eu atendo em consultório não sabe do que os avós morreram. Sabe? Eles não sabem dizer o que aconteceu, se é que eles sabem do que aconteceu com os avós deles. Especialmente quem tem câncer de mama na faixa dos 50 anos hoje, os avós eles morreram há 30 anos atrás, 40 anos atrás, de causas desconhecidas. Então, a gente confiar em história familiar hoje passa a ser um processo bastante penoso. Alguns países do mundo a história familiar é bem contadinha, porque são países pequenos, as pessoas estão muitas gerações daquele país. É o caso do Uruguai, por exemplo, ou dos países escandinavos. No Brasil tem esse problema ainda maior, de nós todos sermos primeira ou segunda geração de imigrantes, às vezes. Há gente que veio depois da Segunda Guerra Mundial para o Brasil, muitos, especialmente numa cidade muito misturada como São Paulo, com muita migração de taxa migratória. Então, você recuperar a informação é praticamente impossível, às vezes. É por isso que é importante eu frisar essa questão de que história familiar, a gente sempre discute, mas isso, no nosso meio, é alguma coisa um pouco menos importante. Bom, vamos em frente. Já discutimos isso. A radioterapia a gente também... Vamos para o passo seguinte.
Essa é uma paciente de 56 anos, essa tem algum antecedente familiar, tem uma prima paterna com câncer de mama aos 38 anos e uma tia paterna que não é mãe da prima paterna com colo uterino aos 50 anos. Um nódulo na junção do quadrante infralateral e inframedial da mama direita, a biópsia ductal invasivo grau 2, sem invasão linfovascular, receptor de estrógeno bastante positivo, 98, progesterona 5, negativo, KM67 80. Vocês estão vendo que em todas essas pacientes a gente colocou KM67, isso é uma outra discussão que nós vamos ter amanhã, mas enfim, para tudo que interessa no momento, ela tem um KM67 bastante elevado. Ups. A ressonância tem um nódulo de praticamente 4 por 4 por 4, no quadrante infralateral, linfonodo sem alterações, na mama esquerda um nódulo de 0,8 por 0,5 por 0,7, provavelmente benigno, e no PET ela tem uma lesão hipermetabólica no quadrante infralateral da mama direita e lesões hipermetabólicas em linfonodo axilar, mamária interna e uma lesão hepática única no segmento 4/8. Então ela tem uma metástase hepática. Sua conduta, nesse caso, vamos votar? Lembrando que ela é receptor estrógeno bastante positivo, 98, progesterona 5. Então, a sua primeira... Maestro Beto? Beto saiu, né? Não estou vendo. Vamos lá. Sua conduta seria iniciar hormonoterapia paliativa, iniciar quimioterapia paliativa, mastectomia, mesmo sendo estádio 4, com esvaziamento axilar seguida de quimioterapia, mastectomia seguida, com esvaziamento axilar seguida de hormonoterapia, quimioterapia seguida ou não de cirurgia, depender de resposta, e a depender de uma série de outros fatores que nós vamos discutir, ou uma quimioterapia seguida de possível radioterapia, mama, linfonodos, a depender de resposta. Podem votar. A mesma? Muito bom, vamos lá. 50% eu acho que começaria com quimioterapia, eventualmente operaria a paciente. 12% começaria com quimioterapia e faria uma outra forma de tratamento local, que seria a radioterapia. 30% aproximadamente consideraria alguma forma de tratamento paliativo, né? Gostaria de ouvir a opinião da Marina. Qual é o seu enfoque para essa paciente? Bonito caso. Eu também começaria com químio. A gente tinha uma expectativa muito grande dos estudos de San Antônio do ano passado, da doença, de operar a doença metastática, de operar a mama na paciente metastática. A gente tinha vários indícios retrospectivos de que isso podia ser bom. E aí, infelizmente, a gente tem esses 2 estudos negativos, que são estudos, enfim, um grego e um indiano. A gente questionou muito esses estudos, mas existe laudados de que essa estratégia não tem benefício de sobrevida, mas isso não significa que a gente não continue fazendo. Acho que, na prática, a gente acaba indicando bastante cirurgia quando a paciente vai muito bem, mas acho que nunca num primeiro momento. Acho que sempre a gente tem que deixar a doença se declarar um pouco e ver o que vai acontecer com ela. Eventualmente, se ela foi muito bem com a quimio, está respondendo muito bem, ela seria uma paciente bastante favorável para condutas cirúrgicas e até discutir, eventualmente, essa lesão única do fígado, se continuar só ela, de repente, fazer alguma coisa local para o fígado. Mas acho que isso tudo tem que ser bem discutido com a paciente, assim, entendendo que ela é uma paciente metastática, que isso provavelmente não vai ser curativo, que a gente está tentando dar controle local, e imaginando que ela vá muito bem, evitar que isso lá na frente possa dar dor de cabeça para ela. A gente sabe que paciente com progressão local metastática às vezes fica em umas situações muito dramáticas e tem que parar a químio para irradiar, e aí a doença sistêmica piora, enfim. Às vezes, essa estratégia de controle local, por mais que não tenha nenhum ganho comprovado de sobrevida, pode até ter um impacto na qualidade de vida dela. São pacientes que vivem muito tempo, então eu concordo, eu iria pela mesma opção. E agora, deixa eu perguntar uma coisa. Por que não começar com hormonioterapia? Você acha que ela é paliativa? É uma boa opção, assim, mas ela... só o estadiamento dela era uma doença muito grande, local? Era um T2, T3? O tumor não era tão grande assim.
Eu acho que o hormônio inicial também seria uma boa opção. Ela tem um receptor de estrógeno forte, embora uma progesterona baixa, e a gente pode discutir se o KI vale a pena ou não, mas seja o que for, ela tem um KI bastante alto. Então, acho que todo mundo acabou tendendo pela químio por conta desse KI, né? E por conta da meta hepática. Assim. Mas acho que o hormônio também é uma opção aceitável, não estaria errado, não. Cid? Só de diferente que tem duas formas de analisar esse caso, né? O primeiro caso é by the book. By the book é uma paciente com doença sistêmica, você tem um PET positivo, até a prova em contrário, o câncer de mama metastático não é curável. Então, ela é candidata a um tratamento paliativo, uma paciente assintomática que não está em vigência de nenhuma possibilidade de crise visceral, nenhuma. Então, acho que by the book, a hormonioterapia paliativa seria a opção bastante factível, tá, para ela. E a outra forma de responder não vai dar para responder por causa das opções de resposta, tá? Porque se você sair do by the book e você achar, olha, é uma doença potencialmente agressiva, valorizar o KM67, valorizar a progesterona ser negativo, aí você teria que ser agressivo de verdade, entendeu? Acreditar que você vai conseguir, de alguma forma, selecionar uma paciente que tem uma metástase exclusiva, única, que poderia ser eventualmente operada e, por sorte, que a gente não tem como avaliar quem seria essa paciente, essa seria a sortuda que ganhou na loto acumulada, entendeu, de final de ano. Então, se houvesse esta opção, quer dizer, quimioterapia, avaliação de resposta, cirurgia e abordagem também da metástase hepática, eu acho que para quem acredita que você possa selecionar individualmente aquela paciente no dia a dia, eu não posso dizer que essa pessoa não esteja 100% errada, entendeu? É uma aposta que ela está fazendo junto com essa paciente. Mas, by the book, eu não acho que começar com quimioterapia esteja errado, mas a minha opção seria começar com hormonioterapia exclusiva, by the book. E, no dia a dia, num caso especial, talvez seja essa paciente que você talvez possa achar que ela vai tirar na loto acumulada. Não, sem dúvida, eu concordo com todos os comentários. De fato, a imensa maioria das pacientes com estádio 4 tem tratamento paliativo mesmo. O problema é que a gente nunca sabe quem é essa paciente ganhadora da Mega Sena, como o Cid mencionou. Existem algumas séries retrospectivas de ressecção de metástase hepática com pacientes bem livres de doença muitos anos depois. O difícil é saber, aos 2 minutos de jogo, quem ela é, né? Então, eventualmente, existe a opção de começar algum tratamento, como disse a Marina, ganhar tempo, começar uma quimioterapia, ver qual é o impacto dessa resposta para que ela possa se declarar de uma certa forma, né? Ravi, como vocês fariam? So I think that this is one of the most difficult cases we can have in the clinic. So the first question, in my opinion, we have to ask ourselves is, which is the objective we want to get with this patient? So I totally agree that this is a palliative patient, if you want. So endocrine therapy would be the right option. But I think that I completely agree with Marina and your comments. I think that this is a patient with a single metastasis. So I would be in favor of being aggressive. So I would start with chemotherapy to this patient, but with the idea of doing everything. I mean, mastectomy or whatever, and also, radiofrequency or something in the liver. But again, this is not the typical approach. So if you explain properly to the patient, I would be aggressive to this patient because of these clinical cases, these series with very prolonged survival. So I would try to do that. If not, endocrine therapy. Ok. Bom, vamos em frente, então. Ela recebeu essa quimioterapia, entre aspas, neoadjuvante, 4 ciclos de AC a cada 21 dias, seguido por Taxel. Teve uma resposta brilhante do ponto de vista radiológico na mama e no fígado. Fez uma mastectomia, vou perguntar a vocês se vocês concordam com isso. Fez uma mastectomia com linfadenectomia, com ausência de tumor na mama e na axila, uma remissão histológica completa. Eu queria perguntar para o Lincoln e para o Pupo, diante daqueles estudos que a Marina acabou de recomendar, se essa paciente viesse conversar com vocês diriam para ela, olha, desculpe, não faz mais sentido falar em cirurgia, diante daqueles estudos,
nós não vamos conversar sobre nada, você volta para o oncologista, ou vocês pensariam em alguma circunstância em indicar a cirurgia? E qual seria essa eventual circunstância? A literatura, eu estava em San Antônio quando foi apresentado os 2 trabalhos que foram bastante criticados por vários viés metodológicos, e a dúvida é, em qual caso específico, ou que particularidade paciente com estágio clínico 4 poderia eventualmente se beneficiar de uma cirurgia que pudesse dar algum ganho ao paciente. Tenho muitas dúvidas quanto a isso. Precisaria avaliar uma série de questões. Qual a expectativa de vida, se esse paciente é assintomática, conversar claramente com a paciente, se ela se vestir, e teria muita dúvida, inclusive, em realizar esse tipo de cirurgia. Pupo? Então, na verdade, o grosso das informações que nós temos sobre casos desses são retrospectivos ou série de casos de instituições isoladas. Existem 2 estudos prospectivos, se não me engano, um indiano e um turco, que tem uma série de discussões sobre a metodologia deles, mas, de uma maneira geral, o que se preconiza é que aquela doença que se tornou estável, teve uma boa resposta à quimioterapia e que tem uma lesão isolada em órgão não vital, pode eventualmente se beneficiar da cirurgia loco-regional, né? No caso, a mastectomia e a linfadenectomia. Se a paciente tiver um bom status performance e se ela tiver esses outros dados que eu coloquei, eu ofereceria para ela, sim, a cirurgia para controle local. Só para lembrar vocês, então, o nosso tempo está esgotado. Como todo mundo fez questão de frisar, esse não é um caso padrão, é uma situação de exceção. Ela teve uma resposta extraordinária, inclusive no fígado, foi para mastectomia, remissão histológica completa, foi para ressecção do fígado, tinha um pequeno foco de doença residual, foi removida, faz 3 anos está sem evidência de doença. Então, talvez ela seja ganhadora da Mega Sena. Mas, de novo, esse caso não representa a rotina dos casos estádio 4. A gente trouxe exatamente para lembrar que isso existe e para lembrar que não é rotina. Agradeço a todos os componentes da mesa, a discussão foi fantástica. Amanhã temos mais uma sessão de casos clínicos e vamos começar. E para os colegas que vão na mesa amanhã, eu só quero dizer que os casos de amanhã são bem mais difíceis. Eu sugiro que vocês procurem ler um pouco à noite, chamado Oral Valendo Nota amanhã. Até logo.